Benjamin Franklin fala, Paine, vai para Filadélfia. O Benjamin Franklin dá para o Paine uma carta de recomendação para que o Paine funde uma escola nos moldes de Londres, na Pensilvânia. Mas, como vocês já perceberam, o Paine é meio azarado. Ele pega um navio e o navio meio que afunda no caminho. Tem um acidente no navio. E desse navio que o Paine vai para os Estados Unidos, para as 13 colônias, tinham 120 passageiros e 113 morrem. Só sobrevivem 7, dentre eles o Paine. Então, o Paine, além de separado, sem emprego, fudido, difamado, ele quase morreu com o navio afundado, mas ele sobrevive. 7 pessoas, dentre elas Thomas Paine. Tá? E quando o Paine chega na Pensilvânia, Pensilvânia é o centro do movimento da independência das 13 colônias. Tá? O Paine chega, como disse o historiador da independência das 13 colônias, a chegada dele coincide com um grande movimento dos republicanos norte-americanos. Tá? O Paine passa a conhecer Benjamin Franklin, Christopher Marshall, James Cannon, David Rittenhouse, líderes da independência norte-americana, mas que eram pessoas com menos grana do que um Thomas Jefferson, do que um Benjamin Franklin. O Paine vai trabalhar como uma espécie de editor, embora essa coisa não exista ainda com esses termos, mas uma espécie de editor de 2 jornais, o Pennsylvania Magazine e o Pennsylvania Journal. Tá? E nesses jornais, o Paine começa a escrever textos contra a escravidão, contra o massacre dos indígenas e em defesa das mulheres. Tá? E o Paine falava, eu sou um lavrador de pensamentos. Tudo que eu colho, eu ofereço em doação. Ele escreve um texto chamado A Escravidão na América, no qual ele fala que não existe nada mais absurdo do que uma pessoa, ao mesmo tempo, ser cristã e ter escravizados com ela, escravizar pessoas. Ele faz uma crítica à escravidão. Então, desde o momento que ele chega nas 13 colônias, o cara é um troublemaker também. Né? Desde que ele chega, ele já chega criticando a escravidão, nos primeiros meses, já chega defendendo as mulheres, fala, os nossos comerciantes de seres humanos, ele usava caixa alta nos seus textos, devem conhecer a maldade do tráfico de escravos, seja escutarem a razão, seja se escutarem os ditames dos seus corações. Tá? Aí ele escreve uma carta sobre as mulheres, e ele fala, as mulheres de todos os climas e de todas as épocas têm sido oprimidas pelos seus maridos, tá? Seja pela tirania dos ciúmes, seja pela tirania da insensibilidade, né? De você ignorar as suas mulheres. Tá? As mulheres têm os mesmos motivos para temer a indiferença e o amor. Tá? Então ele já chega assim. E aí, quando começa o movimento pela independência dos Estados Unidos, o Sorrilli vai falar mais sobre isso na aula dele, aqui eu não tenho tempo da gente falar isso, mas durante o movimento pela independência, ele escreve um panfleto chamado The Common Sense. Tá? The Common Sense. Common Sense, o pessoal traduz como senso comum, mas essa é uma tradução ruim. A melhor tradução, que seria mais de acordo com a língua portuguesa, com os nossos usos aqui do termo, seria o bom senso. Tá? O Eric Foner fala, é bizarro, como um dos textos mais importantes da Revolução Americana, da independência das 13 colônias, foi escrito por um cara que tinha acabado de chegar no país. Tinha acabado de chegar. Tá? E o Paine queria chamar o texto dele de Plain Truth, né? A verdade pura, né? Que é um texto também é um nome também de um texto do Benjamin Franklin. E aí o Benjamin Rush fala, Paine, e se você chamar de common sense, de bom senso, que tem a ver com uma filosofia escocesa? O Benjamin Rush, ele tinha estudado na Escócia, ele fez medicina na Escócia, ele conhecia a filosofia do senso comum, a filosofia do common sense na Escócia. Bom, não vou entrar nesse ponto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o texto do Paine vende 150 mil exemplares e estima-se que a América do Norte tinha 400 mil letrados. Então já é muita coisa. Só que ler no século XVIII é diferente de ler no século XXI. Hoje a nossa leitura ela é silenciosa e individual. No século XVIII, a leitura era predominantemente coletiva e em voz alta. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Almanaque do Pobre Richard, do Benjamin Franklin, vende 10 mil exemplares entre 1750 e 1760. Tá? E o Paine, e ele faz isso até o fim da vida, o Paine nunca ganhou 1 centavo pelos seus textos. Tá? Bem diferente do Leandro Carnal, que vocês estavam zoando agora há pouco. Né? O Paine nunca ganhou 1 centavo pelos seus textos. Ele se recusava a receber pelos seus textos. Tá? Isso seria uma forma
de mostrar insinceridade, de ser que nem o Burke, um vendido. Então, para mostrar que ele não é um vendido, ele não ganha um centavo, ele se recusa. Se recusa. O texto do Paine recebe várias respostas. É um texto, então, defendendo a independência das 13 colônias. Defendendo. O George Washington diz: esse texto opera uma extraordinária mudança na mente das pessoas. O Thomas Jefferson diz: o texto do Paine torna superado tudo o que se escreveu antes sobre o governo. O texto do Paine, diz o Jefferson, cria uma nova linguagem política. John Adams: o texto do Paine é uma estrela do desastre. Tão democrático, que só pode produzir confusão. Então, é um texto muito lido, é um texto com uma repercussão imensa, tá? Charles Inglis, e agora eu vou explicar para vocês por que eu acho que a tradução correta é common sense, é bom senso, e não senso comum, tá? Olha o que diz o Charles Inglis. I'm fine, né? É um anglicano realista de Nova York, que fala: eu não encontro nenhum common sense nesse panfleto, mas só uncommon friends, né? Só doideiras incomuns. Então, quer dizer, é bom senso, né? Para a gente deixar mais próximo aos sentidos da palavra em português. É claro que essa palavra common sense ela é muito ambígua também em inglês. Mas, enfim, vamos ler alguns trechos do Common Sense do Paine. Olha o que diz o Paine: o sol jamais brilhou sobre causa maior, a causa da independência das 13 colônias. Veja, não é uma questão de um dia, de um ano, de uma geração. Todo o globo será mais ou menos afetado até o fim dos tempos pelo que está acontecendo agora nas 13 colônias. Agora, a Revolução Americana é o tempo da semeadura da União Continental, da sua fé e da sua honra. A menor fenda será agora como um nome gravado com a ponta de um prego na tenra casca de um jovem carvalho. O ferimento crescerá como a árvore e a posteridade o lerá em letras completamente desenvolvidas. Tá? A escrita do Paine é uma coisa impressionante. É uma coisa sem paralelo. Se assistirem um documentário do Martin Scorsese, No Direction Home, lá nesse documentário, Bob Dylan diz: uma das minhas grandes inspirações é o Thomas Paine. E parece mesmo, os livros do Paine de fato lembram as músicas do Bob Dylan. Tá uma escrita simples, mas ao mesmo tempo profunda, ao mesmo tempo cadenciada, poética. Olha o que diz o Paine: a sociedade é produzida pelas nossas necessidades e os governos pela nossa maldade. A sociedade promove a nossa felicidade. O governo refreia os nossos vícios. A sociedade encoraja o intercâmbio. O governo cria distinções. A sociedade patrocina. O governo pune. A sociedade, em qualquer estado, é uma bênção, enquanto o governo, mesmo no seu melhor estado, não é nada além de um mal necessário. E em seu pior estado, é um mal intolerável. E aí o Paine diz: o governo é como uma roupa. Quer dizer, quando nós somos bebês inocentes, não precisamos de roupas. As roupas existem devido à nossa maldade. Os governos também. O governo é o emblema da inocência perdida. Os palácios dos reis são construídos sobre as ruínas dos jardins do paraíso. É constituição mista, Burke. É por isso que o Jefferson diz que o Paine está reformulando a linguagem política. Porque o Paine está dizendo que constituição mista quer dizer aquele governo que tem um rei, mas tem a nobreza, mas tem o povo, rei, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Esse tipo de governo não é republicano, não é democrático, é um governo aristocrático. Tá? O Paine vai dizer duas câmaras, né? Câmara Alta e Câmara Baixa, Senado e Câmara dos Deputados, é aristocracia. Tá? O verdadeiro governo republicano, ele é democrático, ele tem uma câmara só e ele é uma república. Tá? Que heresia ficar chamando de majestade a porra do Jorge III, que não passa de um verme, que no meio do seu esplendor se desfaz em pó. O rei é uma pessoa como qualquer outra. A virtude não é hereditária. Quer dizer, se eu sou um grande escritor, ninguém vai achar que meu filho naturalmente será um grande escritor. Todo mundo sabe que a virtude não é hereditária. Então, por que raios o cargo de rei passa hereditariamente? Isso é irracional. Isso é irracional. A posição de um rei deixa o cara isolado do mundo, enquanto, na verdade, a atividade de um rei exige que ele conheça perfeitamente o mundo.
Tá? A Revolução Gloriosa deixou liberdade coisa nenhuma. A Revolução Gloriosa foi uma farsa. Ela trouxe um legado de escravidão. A gente até trancou a porta do despotismo, mas a gente deixou a chave na mão do rei. Trancamos a porta do despotismo, mas deixamos as chaves nas mãos do rei. A Constituição inglesa não é democrática, não é republicana, não é uma monarquia constitucional. O que existe na Inglaterra é despotismo fantasiado de Constituição. É tirania fantasiada de república. Nenhum poder que necessita ser controlado pode vir de Deus. Logo, o poder do rei não vem de Deus. Os pagãos prestavam honras divinas aos reis falecidos. O mundo cristão melhorou o plano, mas ainda faz o mesmo com soberanos vivos. Tá? Ninguém, em perfeito juízo, vai dizer que os da Inglaterra, Guilherme, o conquistador, fundador da monarquia inglesa, uma pessoa honrável. Pelo amor de Deus. Quanto mais republicano é um governo, menos atribuições há para o rei. Menos atribuições há para o rei. Assim como nos governos absolutos, o rei é a lei, nos países livres, a lei é o rei. E não há outro rei senão a lei. Devemos nos separar da Inglaterra. Nenhuma reconciliação pode se estabelecer num lugar onde as feridas são tão profundas. E aí o Paine rompe com os Quakers. Porque os Quakers, e o Paine era Quaker na sua infância, os Quakers eram contra qualquer tipo de guerra. E o Paine fala, não tem outro caminho senão matar inglês. Não tem outro caminho senão a guerra. E aí ele rompe com os Quakers, ele escreve um texto, né, rompendo com os Quakers. Tá? Lá no The American Crisis, o Paine diz, esses são tempos, these are times that try men's souls. Esses são tempos que tentam as almas dos homens. Alguns dizem, eu não sei verificar essa informação, que é um dos primeiros usos do termo Estados Unidos da América, nos textos do Paine, The American Crisis, né? Se não sei se é o primeiro, se é um dos primeiros, o Matheus Sorrilha com certeza sabe, tá? Mas, enfim, não importa, é um dos primeiros, é importante, tá? Bom, o Paine vai participar da guerra, vai participar de comissões, vai ser secretário dos negócios estrangeiros, vai participar de conflitos com pessoas influentes dos Estados Unidos, denunciando elas por corrupção, tá? E o Paine vai publicar os seus textos sobre a crise americana, vai entrar em debates com políticos norte-americanos. Bom, o governo... Então, lembra que o Paine não ganhou um centavo com seus textos. Poderia ter ficado rico. 150 mil exemplares, poderia ter ganhado uma boa grana. Tá? Bom, como recompensa a participação do Paine na Guerra de Independência das 13 colônias, o Paine ganha uma fazenda de 130 hectares no estado de Nova York. Depois ele vai ganhar 500 libras em dinheiro, uma pensão de 500 libras do estado da Pensilvânia e $3 mil no Congresso. Então, o governo norte-americano, após a independência, vai recompensar o Paine pela sua participação com terras e com pensões. Tá? É curioso. Aí você fala assim, nossa, professor, então por que o Paine não ocupa o mesmo lugar que um Thomas Jefferson, que um George Washington, entre os Founding Fathers? Por que não tem a cara do Paine lá no Monte Rushmore? Bom, lembremos que o Paine era crítico da escravidão, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o Paine, mais para frente, será um crítico do cristianismo. Ele vai falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, e não pode ser a palavra de Deus. Se falar isso nos Estados Unidos hoje já é meio complicado, imagina no século XVIII.